Olá, pessoal! Estamos de volta e hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que todos, ou quase todos, gostam, que é sobre viagens. Por que sobre viagens? Porque depois de quase não, né? Já completamos 15 anos de amizade, finalmente conseguimos fazer uma viagem com todas juntas para o país Juquitiba. Pra quem não conhece a referência, Google Flights, Longe. por favor. Vejam os voos para lá. E vocês sabem que nós já temos intimidades o suficiente para fazer um Keep Up with the Four Ladies. Espero que vocês tenham pegado a referência. Cara, Quem não pegou, vamos entrar para Cara, foram, olha... Eu só quero dizer que a próxima vez que a Mary for a primeira a dormir e acordar a gente de novo, eu juro que eu vou afogar ela na piscina. Estou completamente arrependida de ter deixado a Mary dormir primeiro. Eu não fui isso a que dá primeira ficar a dormir. com dó aí, ó. Fica com dó, acontece isso daí. Em minha defesa, não foi a primeira a dormir. O Danilo foi o primeiro a dormir. E eu O acordo Danilo tava alcoolizado. Quem não O tava? Danilo tinha justificativa. Boa pergunta. Eu não estava alcoolizada, Mas você né? nunca Tava. Exato, olha só que coisa incrível. Eu vejo vocês fazendo merda. Ué, Enquanto vocês há estão 15 alcoolizados. anos você vê isso. E só reclamou agora. Bom, a viagem não teve nada de muito novo, assim como vocês podem ver, porque realmente são as mesmas reclamações. E acabamos o episódio aqui. Obrigada! Sempre. Não, foi legal, foi diferente. Não, foi divertido, foi muito bom. Foi muito gostoso. Não é legal acordar com todo mundo, porque assim, né, eu sou Não, a não, pessoa não. que acorda cedo. Acordar com todo mundo, não. Acordar com Você acordou primeiro Olha a audácia. e veio atormentar todo mundo. A verdade é essa. É um nível de audácia de Maria, né? Gente, eu era ainda 9 da esperei. manhã do domingo, sabe? Gente, eu levantei da cama às 7h30. Não, mas problema Erro seu. seu. desculpa. Problema seu. Lide com seus erros. Gente, acordei 7h30, fui lá tomar café com toda a terceira idade, Tava tava com o lá grupo tomando dela de café, tomei café Você de devia ter notado boa. aí. Você devia ter notado aí que você tava errada. Aí depois eu ainda fui lá, fiz o caminho do lago, que eu fui ver o lago, voltei, subi, deu 8h30, aí eu esperei dar 9 pra acordar vocês. Ela é muito idosa, né? Porque ela levantou cedo, tomou café e foi fazer Não, uma e ela caminhada fez tudo igual isso em Gente, menos eu nem de uma fui hora. nesse lago. Eu demoro uma hora pra levantar. Pra entender que eu tô acordada, são 2. Ela fez caminhada, cara. Nossa, velho. Cara, Gente, era pra a ganhar. Fernanda, ela tava com uma cara Eu não de podia ódio nem tão gritar, grande. porque eu tava sem voz. Foi ótimo esse dia. Fernanda sem voz, gente, ela não conseguia falar, sabe? Acho que eu nunca fiquei tão sem voz. Sumiu. Juro. A voz da Fê sumiu na viagem no segundo dia. Um dia triste para simplesmente- podcasters. É verdade. Foi incrível. A gente devia ter gravado um podcast aquele dia pra ver quanto a Nani ia ter que Não, trabalhar ia, pra, eu não... pra Gente, eu levantar esse áudio. ia ser Three Ladies Cast. Ia desconsiderar. Primeiro podcast com um membro por chat. Seria incrível. Mas a viagem foi muito boa, foi feijoada e teve bolo, teve muitas comidinhas, foi muito gostoso, todo mundo bebeu, caímos na piscina. Você caiu, né? Te derrubaram, no caso. E eu fui derrubada na piscina. É, no seu caso, você foi a única que caiu. De fato, foi lindo de ver. Foi todo um plano ali arquitetado ali Um plano muito feito bonito. por você. Te Com jogar na direito piscina. a... Aí, A Valkyria, deixa eu contar essa história. A Valkyria, gente, ela pegou assim as pessoas e ela puxava assim: e se a gente jogar a Mary na piscina? Aí eu só via assim, né? Os... Desculpa vocês que estão ouvindo no fone. E aí era lá, um bis no ouvido de um, bis no ouvido de outro. Eu queria, mas eu falei, eu não vou fazer complô, porque eu já tava sem voz, eu não queria entrar na piscina gelada. E aí eu sabia que se eu insistisse, eu ia também ser jogada, porque existe um histórico disso. Mas você sabe que isso era o seu momento de vingança contra a Mary, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte. A Mary eu tava ali, a Mary perto de mim, do Rafael, pra quem não sabe, Rafael, meu querido marido. Perto de mim ali, a gente passando protetor, conversando e tal. E a Mary, ela já estava de biquíni, só que ela tava com short jeans. Eu olhei pra cara do Rafael e falei, joga ela na piscina. Aí ele me olhou e fez assim, agora eu fiz, agora. Aí ele tava comendo, largou o que ele tava. Aí ele chegou perto de mim e fez,
Mas ela tá de short. Eu falei, é por isso que é pra você jogar lá na piscina. É pra molhar todo o short dela. Porque ela já tá trocada, não vai nem ter muita exatamente graça. por isso. Só que o chongo, é um chongo. Esperou, ela já tá pronta, ela já tava. Aí eu só fiz assim, vai, joga ela logo. Aí, bom, enfim. A gente podia postar o erro vídeo. foi ter dó. Melhor não, né? Vai expor muitas pessoas. Mas tem o vídeo dos dois pulando junto na piscina. Vamos pensar se... Ele jogando ela com se- força. expulso. Mas, enfim, acabamos Jesus. jogando ela na piscina. Mas foi tardio, porque era pra ter jogado quando eu falei. Só que como a Mary, ela é meio sem noção e bate nas pessoas, acho que também o Rafael ficou meio pensando que ia tomar os croques dela, né? A ela Mary não bate Joselito nele. demais. Ela podia bater na Val, mas aí, ó, eu achava que era... Agora vamos falar. É. Um bom plano esse daí, porque, na verdade, quem começou tudo foi a Nani. E eu nem tava sabendo, eu tô sabendo isso agora com vocês. Gente, A Nani tava com tudo Eu planejado, olhei pra cara gente. do Rafael, olhei pra cara da Mary, eu só falei pra ele, joga ela na piscina. Tipo, agora. Só que ele ficou meio procurando a hora e não, enfim, não achou. Só que aí quando ele resolveu, eu já tinha Mas- meio que perdido a graça, assim. Só que pode ver, gente, só ela não me bateu. joga na parte funda. Ela não bateu nele. Só que ela prendeu tão forte que ele não conseguiu jogar ela. Ele teve que pular junto. É E eu quero isso. dizer que a gente tá quase com 7 minutos já do episódio e a gente não falou o tema. A gente Você não tava trouxe aqui? o tema. Falamos que era viagem. Você tava aqui, não? Verdade. Ó, Oi, tudo bem? Ela não falou Acabou o de tema. chegar. Juquitiba, Keep If, já falamos Não, você falou que a gente viajou pra três coisas. Lembra? Já começamos com o primeiro Keeping tópico. up with four ladies. É, É que nem o aluno que entra na sala só vai pegar a chamada e vai embora. A Val? Val tá É isso aí. ó, o primeiro Merda. já foi, que foi a lavação de roupa suja. Tem mais alguma coisa? Vocês querem passar? Tem mais roupa pra lavar? Por favor, quando forem jogar uma baixinha na piscina, só vê o tamanho da Pra não morrer altura da afogado. piscina, porque se a piscina for 1,60 m e a pessoa tiver 1,60 m, provavelmente ela vai engolir um pouco de água. Ah, Aí tá é ok. isso. Tem menos de 1,60. Eu tenho 1,58 m, então assim, ó, com certeza eu ia morrer. Porque eu tenho 1,60 e poucos. Você tem menos de 1,60. 1,58 m. Caraca. Aquele momento que... A Nani se tocando quão baixinha É que eu tô a Mary assim. é. Mas o Tutu tá realmente quase do seu tamanho mesmo. Ele tem 12 anos. Sim, a criança de 12. Cara, o Tutu com 15 vai olhar pra baixo pra falar comigo e com a Mary. É isso. Já aceitei essa situação. Para. Aos Não, para de 15, falar do Arthur talvez. Grande. Só o corpo, só. Pula, vai. Nós não tá falando disso hoje. Volta pras viagens. Ai. É muito bom. Ai, Mas que contem, incrível. teve algum perrengue nessa viagem que vocês estão se lembrando? Ah, eu quero contar Sim, uma a coisa. Val queria querer mudar de quarto. Não, calma. Troca, de é, curto é ótimo. Eu? Não, peraí, gente, deixa eu explicar uma coisa. Não era apenas mudar de quarto, era mudar de quarto num dilúvio e que tinha que passar pro lado de fora da casa, tá? A gente meio que trocou de casa. minha Exato. defesa. Em minha defesa, eu estava pensando em criança. Entendeu? Ninguém pensava Tava na tentando gente uma quando a pessoa- gente era criança. A gente nem deu um contexto. A gente pensava em Tem você. que dar um contexto. As pessoas nem estão entendendo o que tá acontecendo nessa viagem. Só sabe que a gente foi. A gente tá falando que... Enfim, era um sítio super legal. E tinham chalés e casas e etc. Todas ali, no mesmo lugar. E estávamos todas juntas em um chalé. Só que tinham mais convidados. Era uma festa de aniversário da mãe da Val, maravilhosa. Amamos você. E tinham muito mais convidados lá. Só que aí essas outras pessoas não tinham dormido na mesma noite que a gente tinha dormido lá. E aí a gente foi ceder o nosso lugar para essas pessoas. Só que para ceder o nosso espaço para essas pessoas, a gente tinha que ser realocado. Pra gente ser realocado, a gente teve que trocar de casa. E tava caindo o maior toró da face da terra. Então, assim, imagina a gente atravessando, uns 50 metros? Por aí, mais ou Com menos? escadas. Por aí. Na chuva, por aí. com E barros. escada, barros, No escuro, travesseiro, O colchão. edredom, Bêbados. colchão. metade da galera tava bêbada. Tem esse detalhe também. Enfim. Muito bom. Aí vocês vão Foi perguntar, lindo. por que querida estava sem Lindo. voz? Subindo. Talvez eu já estava. Não tem Eu já nada a tava. ver. Imagina, não tem nada a ver com o karaokê. Teve isso também. A gente tinha uma caixa de som e microfone.
É que ninguém queria cantar. A também. gente tinha que A usar Fê ela teve o álcool. o espaço, né? O microfone tinha que ser usado. A caixa que os seus pais compraram. O investimento tinha que ter sido utilizado ali. Valia a pena. Eu concordo. Eu aproveitei muito o microfone. Fato. Essa foi uma ação que deu ROI, hein? Porque olha, o tanto que a gente usou aquele microfone, meus amores. O tanto de figurinha que isso gerou. Vídeos pra futuros aniversários que serão postados. Incrível. Tias que gravaram várias músicas com a gente. Incrível. Ai, falando em música, eu quero quero comentar uma coisa que aconteceu. Pra essa viagem, fomos no carro. Eu, Rafael dirigindo, o Tutu, a Fê e o Danilo, que é namorado dela. Nós 5 no carro, viajamos, que lindo, que beleza. Eu nunca posso escolher a playlist porque eu não dirijo, né? As regras do motorista. A gente não gosta, mas a gente atende. E aí tava tocando a playlist do Rafael. A playlist de Black lá. Tudo bem, da hora. A gente curtindo o som, não sei o quê. Aí o Danilo pediu, me passa essa playlist. Aí ele, então, não é a playlist, é meu cartão de memória, porque somos velhos, ainda temos músicas no cartão de memória do celular. E até aí tudo Sim, bem. Eu tenho. E até aí tudo bem. Fomos pra viagem, fim de semana, lá. Na segunda-feira, eu descubro, na segunda ou na terça, eu descubro que o Rafael tirou um momento do seu dia, criou uma playlist para o Danilo, porque, nossa, o Danilo queria a minha playlist de Black. E eu criei a playlist para ele. Só que eu estava há um ano pedindo pro Rafael criar essa playlist. Há um ano. O Danilo perguntou, você pode me passar a playlist? Ele disse, não tenho, Danilo, tudo bem. E aí ele foi lá e criou a playlist pro Danilo. Fê, você tá mutada, eu nem sei se tá gravando o que você tá falando. Porque eu não tô te ouvindo. Eu tô rindo. Mas assim, eu fiquei... O nome disso é bromance. Eu falei pra ele, eu não acredito nisso. Ele, que não sei o que. Eu falei, não, como assim? Você fez a playlist pro Danilo? Ele nem te pediu a playlist, ele perguntou se você tinha pra passar, você foi lá e montou a playlist pra ele. Eu fiquei pistola. Fiquei muito brava. Você sabe que isso daí é o sotaquezinho mineiro, né? É bem Gente, vocês têm que Assim, parar de Ele mimar ganhou a o Robin criança, entendeu? Porque é assim que funciona. Vai pelas beiradas, quando vê, tá lá infiltrado entendeu? Mas eu fiquei sabendo... Não fiquei sabendo nesse contexto, achei ótimo. Só que ele me mandou pra eu mandar pra ele no dia do aniversário dele. Ainda falou, olha, de aniversário, então... Ele ainda falou pra mim, mas é aniversário dele essa Cara, semana. incrível. Eu falei, pelo amor de Deus, meu. Mas aqui, como não foi eu que pedi há um Gente. ano, agradeço também a playlist em bom. nome dele e meu nome, porque até eu tô escutando. Então, ó. É muito bom, Por favor, é muito compartilhe boa o a playlist. link da playlist. Compartilhe o link da playlist e a gente vai colocar o link da playlist no próximo post desse episódio. Porque todo mundo vai ouvir os Black do Danilo. Criado pelo Rafael. Ai, eu não Patrimônio acredito. De histórico presente de dele. aniversário. Ai, que ódio, eu fiquei com muita raiva. Com muita raiva. Um ano pedindo pra ele montar a playlist. Um ano. O Danilo só perguntou, olha. Ai. Olha, gente. Eu já falei, gente. É o sotaque mineiro, né? Não tem Seu nada pai já que gosta mais dele do que esse de sotaque mim. encantado não consiga. Caraca. Cara, você tá sentindo o que a Mary sente, né? Quando é em relação a você e os irmãos dela. Que eles gostam mais de você do que dela. Complicado. Tem esse ponto. É isso, Fê. A gente Bem-vinda à gente minha sempre vida. pode lembrar, né? A gente sempre pode lembrar do Wetton Wild, né? Foi o Wetton Wild ou foi o Beto Carreiro? Foi o Beto Carreiro. Que a Fê foi convidada antes da Mary pelos irmãos. Nossa, faz muito tempo. Foi Play Center. Errei todas as opções. Eu nem Todas sei as disso. opções. Caraca. Ela foi em todos os parques que existem no Brasil. Você não ficou sabendo disso, Nani? Que eles combinaram uma ida, tal. Aí a Fê foi perguntar pra Mary quando sabendo. seria. A Mary olhou pra ela. Caraca. Eu lembrava Não tava disso. sabendo. Gente, juro, isso deve ter pelo menos 10 anos. Quanto tempo que o Play Center fechou? Eu dei muita Faz muito eu dei tempo muita isso. risada. Foi muito tempo. Não, faz Eu tempo. não tenho. Não, 10 anos tempo? não, eu nem morava Vamos em BH olhar no ainda. Google. Deve ter uns 15 anos Nossa, isso. Faz faz mais de tempo. 10. Não, Fê. você já tinha voltado pra. Então não Foi. foi Play Center. Foi Não, foi foi- outra foi. outra coisa. Não, foi o Play Center, porque o Play Center foi o que a gente foi. Mas Cara, eu não tava jurava sabendo. que tinha sido Foi muito o bom. Beto Carreiro. Inclusive, podemos já marcar nossa... Depois falaremos sobre isso.
Só pros exclusivos, gente. Perdão. Caraca, o Play Center fechou em 2012. Pra Já quem tem não 11 viveu, Eu não sei quando foi a última vez que eu fui, mas eu fui umas 6 vezes no Play Center. Eu última nunca vez que eu fui. fui foi a vez com a muito, Mary. Nunca vai Perdeu mais. muito. Muito bom. Nunca fui no Center Play era Center. Eu bom. fui 8 vezes no Hop Harry. Na Hop Hari só fui uma vez. Eu também, eu era criança, nem me E foi lembro. recente. Eu já fui 8. Olha aí. Hop, eu sempre tinha medo. Que o Hop Harry, inclusive, ele entra na opção de viagem. Porque o bagulho Ah, longe. para. Mano. Uma horinha. Nani, Pra gente, a gente tá em São Paulo, uma horinha. Você pegou trânsito. Não é longe Nossa, na minha assim. cabeça era muito 4 maior horinhas. a distância. 4 horinhas, amor. Como 4 horas? Você Só se pegou for com hoje- trânsito. A última vez que eu fui levou 4 Então foi horas. trânsito, porque é 1 hora pra chegar. Então você não saiu da sua casa, você foi de outro lugar. Você deve ter saído do Claramente Grajaú. não. Tô zoando, Passei de Grajaú. escola, claramente. Ouvintes de Grajaú. Você saiu de Minas. Vai longe. Vim de Minas pro Hop Harry, né? Ó, essa viagem Mas a gente é, já teve, mano, muito criou bom. também mais intimidades do que já temos, porque eu já sabia a respiração da Val quando ela tava dormindo. Ela mudava o tom da respiração, porque não chega a ser um ronco, tá? Vamos lá, não é um ronco, não é um ronco. Vamos falar dos roncos também. Mas é uma respiração diferente, é um tom, entendeu? Um acentuado. Inclusive, me foi perguntado com frequência se eu estava passando mal. Eu, só Eu tava olhei e falei, respirando. gente, eu olhei pro lado, era essa Valkyria dormindo, ela simplesmente dormiu. O Gustavo e o Danilo já me perguntaram no meio dessa viagem do sítio se eu estava passando mal. Eu, não, gente, eu só tô respirando. Tá tudo bem. Tranquilíssimo. Tranquilíssimo, só mais um dia. Só mais um dia de um paulistano. Cara, mas eu honestamente eu não tava esperando. Inclusive, essa viagem ela gerou um novo grupo. Que agora juntou vocês. as minhas Um grupo no WhatsApp. Eu só fico olhando, tipo, tá bom. Mais um. É isso, tamo lá. É um grupo da fofoca, né? O grupo da fofoca, pra resumir É. tudo que acontece de fofoca dos famosos no É dia. porque também teve. É porque teve também o fato de que levou essa viagem inteira pra vocês se tocarem, que vocês são considerados família, né? A gente era Vocês VIP têm no rolê. essa leve Por isso que, dificuldade. entendeu? Tinha chalé próprio. Teve que deixar claro, Mas né? é depois da que se a viagem. gente não tem o grupo, Sim, a é fofoca família. acumula e a gente esquece. Então tem umas fofocas. Tem É verdade. fofocas friends, sabe? Que quick gossips. Coisas que não dá pra esperar passar um mês pra se encontrar 2 meses. Você tem que ir já. Então ele tá sendo isso. De fato. Tá, mas o real motivo que Cara. a gente criou o grupo é porque a Valkyria não responde as mensagens como que a Ou gente ela não precisa sabe de nada, né? pra Também fazer a acontece. viagem acontecer, que é tipo, precisa levar lençol. Tem esse ponto que eu nunca É isso. sei o que tá rolando. Eu não sou a melhor opção das minhas irmãs pra saber o que tá rolando na minha Não, casa. você não é a opção, assim. É que a gente só tinha você também. como ponto de contato, né? Tem Agora a gente tem todas, que é o que a gente Também. precisa. Ofensivo, mas verdade. Ofensivo, mas verdade. Não que vocês não tenham os números das minhas irmãs, né, já? Não, tanto bem. temos que o grupo foi criado. Exato. Mas essa ida ao sítio gerou também um medo agora que eu desenvolvi, que é a minha mãe no ritmo Fabi, Ai, que é a mãe gente. da Fê. Minha mãe agora quer fazer rolê no nível da mãe da Fê, que a mãe da Fê, ela tem mais energia que, olha, ela é inimiga A do Fabi é fim. inimiga Eu do achava que a Fernanda era, até conhecer a Fabi. Porque assim, gente, a gente voltou assim num domingo à noite. Era terça-feira à noite, a minha mãe e a mãe da Fê estavam organizando uma outra ida a um sítio, um outro rolê, uma outra festa. Tava assim, ó. Não, e Gente, elas organizaram, a minha minha roupa mãe do já sítio nem confirmou, bateu ainda tipo, na máquina. super, e eu, assim, ok. Vamos sim, com certeza. Aí até que alguém perguntou, eu Por que falei, não? segundo a minha mãe, sim, estarei lá. Maravilhoso. Essa é a Meu confirmação. Deus. Cara, Eu tenho inimiga do 31 fim anos, eu não demais. tenho o pique da Fabi. Gente, eu não tenho. Eu não tenho filho, Ah, não filha. tenho. Esses dias, alguma coisa que eu falei, não, vamos fazer. Aí chegou, sei lá, meia hora antes, cancelou. Eu nunca agradeci tanto a qualquer energia que vocês acreditem pra... Porque era sábado, tipo, 10 horas da noite, eu só queria chegar em casa e
dar uma dormidinha, assistindo Dormir. um negocinho de boa. Eu falei, ótimo, direto para casa. Minha alegria era tipo aquela- sexta-feira, 6 horas da tarde. Era a mesma alegria. Caraca. Fê, a sua mãe é uma inspiração, Ai, porque eu tava vendo no stories dela, ela faz pilates. Hoje ela tava fazendo academia lá, agachamento Não, agora até ela o está lá, talo, que isso é na de máquina. E a minha Agora, inclusive, ela está panturrilha. lá. Estamos gravando às 10 horas da noite, então, pra vocês terem uma noção. E ontem foi o auge pra mim, porque eu saí de casa e ela não estava porque ela estava na academia. Ok, fui, trabalhei o dia inteiro. Cheguei em casa. Aí eu achei que ela ia estar em casa, né? Cadê a mulher? Aí eu vi um áudio dela no meu celular falando, não, porque eu vou vir na academia. E eu tô assim, gente, mas ela não foi ontem? Ou ela não foi de manhã? Eu já tava achando que eu tava pensando em outro dia. E era o mesmo dia que eu tava vivendo. E ela foi 2 vezes no mesmo dia. A energia da Fabi é tanto que tá deixando Eu a Fernanda falei, que perdida. Era o mesmo dia que eu tava vivendo. Eu achei que já era outro dia. Eu falei, tô muito dói da cabeça. A Fabi tem tanta energia que tá questionando. A Fernanda tá questionando a sanidade dela. O meu único pique é pra fazer roteiro de viagem. Isso aí pode chamar que eu adoro. Mas pra dar rolê, filho, ixi. Inclusive de roteiro de viagem, essa foi a primeira vez que as 4 viajaram juntas, mas Mary e Fernanda já viajaram juntas. Nossa, eu outro esqueci país. por um momento. Nossa, verdade. Parei. Olha aí, Eu tava assim, do que ela vai falar agora? Calma. cara, eu gosto. Eu quero abrir um parênteses aqui rápido. Em geral, galera, a minha memória é uma bosta. A minha memória das 4 aqui é a pior de todas. Eu tenho a memória equivalente a de um Inclusive peixe os dourado. parentes delas que não são Porém, rápidos. determinadas. Mas continue, não é uma ofensa. São observação. Mas quando é assim, em determinadas coisas, eu tenho uma memória meio assustadora pra algumas coisas. Tipo, o fato de eu lembrar que as duas viajaram juntas e elas não. Eu acho impressionante isso. Lembram? Eu acho que você. No episódio de viagem vocês não lembrarem. Eu acho que elas só não estavam introduzindo essa parte aí. Cara, Não, o mas tema vamos é lá. viagem. É que aí, Eu é que vou você falou ficar assim, viagem elas viajaram com vocês. juntas. Aí pra outro país veio depois. Aí demorei pra ir. porque Então, eu já pensei em eu várias. também dei um clique. Cara, eu só É, lembro dessa também. A minha Antes memória. da gente ela viajar tem pra umas outro coisas país, meio vocês velha, mas é uma viajaram pra velha outro país. específica. Sei ela. Foi. Foi antes? Foi bem Foi, antes. Val. Quando vocês viajaram, Verdade, a nossa Aí cultura você é esquecendo da muito sua. foi tipo 5 anos antes. Não, porque assim, pra mim a dela foi antes ainda. Mas é depois, porque foi a de intercâmbio da Mary. Verdade, É, foi depois. uma vida inteira de Verdade, acontecimento. verdade. Esse episódio tá demonstrando toda. A gravação desse episódio tá demonstrando toda a minha falta de Acho que a gente tá memória. pras coisas. tanto tempo juntas que tá ficando difícil lembrar das coisas que aconteceram há muito tempo atrás. O que a A gente, gente já tá ficando velha nesse nível. a gente tá perdendo a Que horror. cronologia. Tipo, Sim. ainda se tem confundindo. mas a memória, a lembrança. Mas onde que encaixa? Não sei. Abre o Verdade. Google Tá Fotos tipo aí pra viagem. descobrir. sequência da Marvel. Tá igual a sequência da Vou Marvel. ter que desenhar a Tá linha do confuso, tempo. mano. A gente vai ter que fazer uma lista cronológica pra saber onde tudo se encaixa aqui, o que vocês têm que assistir. O bom é que dá pra gente saber que já dava pra ter se livrado disso há muito tempo, né? Mas permanecemos aí, firmes e fortes. Cara, teve muitas chances. Não, porque a de- convivência chance era de como viajar. Igual a gente tinha lá onde a gente tinha o grupo musical, tinha as baladas, né? Que eram as nossas apresentações, e tinham baladas que eram em outras cidades. Isso aí, pra uma criança de 10 anos, igual eu, isso pra mim, ir pro auditório já era uma Cara, viagem. Qualquer 2 horas no busão era uma viagem. Gente, mas qualquer 2 horas no busão é uma viagem. É que a gente tá em São Paulo, né? É que é a volta de Tabuão pra Vila Olímpia no aqui dia 2 de horas pico, é o mas tudo típico bem. pra chegar na Zona Sul. Cara, é uma ida aqui, Taboão, Carapicuíba pra mim, então. É verdade. Ah, Tá. cara. Tá bom, cara. Picuíba não é longe assim. De transporte Se você público for de carro, não. bacana. É bacana não, é, Tá bom, é bastante. transporte público. Ok, entendi, É, entendi. Nani, Tá bom. É que eu tô considerando Eu que pego eu um vou de ônibus, um carro. trem, 2. Eu nunca Então, fui pra Caracas No de meu busão. caso é um ônibus. É um ônibus, gata. um metrô e 2 trens. Eu não sei nem como você faz, Val. Você Pinheiros vai o pra quê? Osasco, de Daqui. Osasco pra aquela linha lá que vai pra... Nada. Ah, é, isso. Você pega a linha amarela, metrô, aí você desce Mas eu Pinheiros, aí de vou- Pinheiros você vai pro Osasco, aí Osasco você pega aquela linha que eu esqueci, que é a linha do Shopping Trem, que vai pra Carapicuíba, Diamante. É o diamante.
Isso. Cara, eu exatamente. chegava em Suzano, mas eu não chegava em Carapicuíba. Sabe o que é foda? É que Suzano é pro outro lado. A gente não mora tão longe. Só que tem um busão que sai da minha casa que vai direto pra Carapicuíba. Só que ele passa de 1 hora aqui na BR. Aí eu não posso depender dele. É um busão que sai da minha casa? Não é. Ele passa na BR de Não é 1 hora. Não, ele vai pela Tem um aqui Raposa. que passa. Eu tô falando que sai da minha casa. Ele vai pela Raposa. Vamos usar o Movit. Pra você que não é de São Paulo, é confuso. Pra você que não é de São Paulo, de fato, pode ser Agora a gente confuso. começa a debater os bagulhos e as pessoas ficam aqui. Eu adoro isso porque... Gente, já estamos Como dando... sempre, gente. Mas eu não sei quem que falou assim, nossa, quando você fala trem, eu fico pensando do que você tá falando, porque em Minas trem é trem, né, gente? Enfim. E aí eu parei. qualquer Só que coisa. eu sei, porque teve alguns momentos que a mente dá uma bugada, assim. E aí eu falei, nossa, fazia muito tempo que eu não fazia essa referência. Aí tem que explicar a diferença entre metrô e trem. Ih, isso aí. Falei, deixa pra outro dia. É o nome, gente. Os trem aqui tem nome de joia e o metrô tem nome de cor. É isso. Eu gosto quando a Fê volta. Calma aí. Vamos abrir um A parênteses Mary pra cara tendo da uma Mary de chocada que nunca tinha epifania. Eu reparado não nisso. acredito. Meu Deus! Eu não sabia. Você não tinha notado essa diferença, que as linhas de metrô têm nomes de cor. Gente, Amarela, eu tava chorando. azul, verde, Passada. vermelho. Você nunca pensou o porquê de ter uma linha verde e uma linha esmeralda? Sério? Eu achei que eram tonalidades diferentes. Ai, gente, desculpa. Não, Ouvintes, velho. desculpa por esse momento. Desculpa. Nem todo paulistano, gente, sabe? Não, e todas sempre um essas- paulistano. essas histórias. É Puta sempre merda. um paulistano. É incrível. Já até esqueci o que eu ia falar já. Revelações. Nossa senhora. Gente, acho que ninguém na minha casa sabe disso. Vou passar essa informação à frente. Eu duvido. Eu Eu acho que é- duvido. Juro, me passa e grava, por favor. Vou passar e vou gravar. Eu vou passar e vou Cara, gravar. eu preciso muito dessas imagens. Cara, Não é ai, que possível. coisa linda. Anos e anos de transporte público, ela nunca tinha se tocado Nossa, disso. eu não Ai, sei nem qual pauta que a incrível. gente tinha que falar, mas porque depois dessa. Nossa, já perdi, já nem lembro o que eu ia falar. Gente, juro. Tudo isso porque eu esqueci sobre viagem. Olha só que incrível. Ah, lembrei que eu ia fazer um comentário. Eu adoro quando a Fê volta de Minas, porque ela sempre volta com sotaque. E é muito Sim, bonitinho. Ela vem falando cantado. É, É muito fofinho ela falando cantado. É muito É fofo. muito eu bom. adoro quando... Mano, ela passa um fim de semana lá, É. ela volta com É assim sotaque. mesmo. Ela volta Para falando que a gente tem cantado. ouvintes mineiros. É bem A assim gente que tem termina ouvintes nas mineiros e não quero ouvir reclamações. Ô, Gerais! Ei, eu sou filha de mineiro e neta de mineiros eu tenho liberdade Eu também, poética. eu também. Mas é um sotaque tão fofinho que É, parece gente, que ele é tá te fofo. abraçando. Se alguém ficar bravo com aquele Cara. sotaque, eu nem vou perceber. Eu não consigo levar a sério o mineiro bravo. Desculpa, tá, gente? Ouvintes mineiros, eu não consigo levar vocês a sério quando vocês são bravos. Eu não consigo, eu só fico... ó. Eu não consigo imaginar uma pessoa brava, fofa. um mineiro bravo. Puto, assim, acho que da eu nunca vida. vi. Eu falo, gente. Eu acho que eu nunca vi. Tem esse ponto. Já fui Será que algumas eles não? vezes Eu pra acho- Minas, hein? Acho que eu nunca vi um mineiro bravo. Será que é uma Nossa, eu preciso qualidade voltar dos pra lá mineiros então não pra ver se ficarem baixa, tão porque nervosos? eu 100% estressada. Vai ser a calma. Cara, eu lembro muito a minha avó não brigava muito comigo, esse que é o problema. Minha avó, Dona Lúcia, beijo, Dona Lúcia. Ela é muito fofinha. O máximo que ela grita é o meu nome. Ela fala aqui! Ela pula o R, muito bom. Ela aqui! Ai, Muito bom. gente. Ai, é muito bom. Voltando à viagem, que é o Tentar. tema desse episódio. Que a gente tá aqui, ó. A meia hora pra falar de. A gente só contou história de Juquitiba, a gente não É falou que mais foi nenhuma um grande viagem. marco. Tá dentro do tema. Tá dentro do tema. Foi um grande De marco fato. essa viagem. A gente coloca histórias Cara, de assim, Juquitiba. De fato. E é muito engraçado, porque assim, a gente tem um belo repertório de momentos engraçados em locais aleatórios. Em viagens? Opa, a Mary caindo de cara numa praça em Chicago é incrível pra mim. Em minha defesa, eu não caí de cara, eu caí de ombro. Tá. Eu quase ia de cara, mas o Thiago me salvou. É,
Obrigada, Ele sacrificou o joelho Gi. dele pela sua cabeça. Explica, né? Foi explica. incrível. Bom, Como todo bom adolescente idiota, né? A gente resolveu que, pô, que tal fazer uma corrida? Cada menino carregando uma menina Ô, nas meu costas, pai. no meio da praça. Do outro lado do Aí oceano. foi o Thiago carregando não é Mary. Do outro lado do oceano. não sei se tinha seguro Sem viagem, custo. tomara que... A gente tinha, durava exatamente uma semana o seguro viagem. Graças a Deus. Não precisei Exatamente uma usar, semana. mas também... Que era o tempo da viagem, mas também quase. Olha, não foi por falta de Aí tentativa. foi o Thiago com Mary nas costas, Gabriel com Mariana na outra, e foram correr. Nisso que foram correr, o Gabriel já foi dando umas desaceleradazinha, a gente só escuta um barulho. Paf! E a gente vê o Thiago assim caindo e jogando a Mary por cima do ombro pra ela não meter a cara no chão, e tá os dois aqui assim, ó. Meu, juro, eu vi a morte de frente ali. Pior foi o Thiago que ficou mancando e depois aqui no Brasil ele teve que colocar uma tala no joelho e foi no médico e teve Acho que que colocar uma ninguém nunca fez essa Caraca! viagem, tipo, 100% com o corpo, né? Esfolado. Cara, Essa viagem a gente eu pagou caí com no a gelo alma. por causa da Mary. A Mary me jogou no chão. No gelo. A Olha. gente foi patinar Ah. no gelo. Ah, mas não precisava de muito Levaram a esforço, gente- Valkyrie. Você também não ficava em pé 2 segundos naquela merda. A bunda, eu sei andar de patins, você que não sabe. Oxi, eu só caí por causa de você, foi a minha única queda. E, Ué. inclusive, abençoado seja o dread, viu? Nossa. Porque olha, eu não tive uma concussão por causa que eu estava de dread. Na viagem pra Nesse dia. Chicago a gente foi porque a gente foi tocar no intervalo de um jogo de futebol americano. Era quase um Super Bowl, Nossa, só Isso, que a era gente um foi tocar no mini bowl. intervalo. Era um Era mini o bowl. campeonato universitário. Foi transmitido pela ESPN e tudo, foi mó legal. Aí Peraí, você pode deixa eu pensar, dar uma- nossa, deixa eu dar uma... Nossa, muito legal, tal, a viagem, vocês devem ter aproveitado, né? A gente trabalhou igual o Camilo. Pelo menos eu que era percussão, a Mary A era vida dança. da então dança Eu ela era faz aproveitei. uma mais. vida... A bunda. É muito Informação simples a aleatória. vida Se dela. você já assistiu Separados pelo Casamento, que é um filme com a menina de Friends, nesse filme de Separados pelo Casamento passa uma foto de Notre Dame, que foi o... Nossa, eu vou... A estádio. universidade que a gente ficou. Gente, desculpa. A menina de Friends. Quem é a menina de A Friends? menina de A Jennifer Aniston? Jennifer Ah, Aniston. Rose, sei lá. Essa, A Rose. Jennifer. Meu Tem 30 pai, Jennifer meu nesse Deus. mundo. Eu gosto que ela esqueceu justo a Jennifer Aniston. Mano, tem Justo 30 a Jennifer na minha diferença. cabeça. Eu lembro da Jennifer Lars. dos Jogos Vorazes, eu lembro dessa Jennifer. Meu pai. Tem outra Jennifer, né? Ah, eu trabalho com a muita Jennifer, tem a prima A Jennifer. Jennifer Silva Santos. O motorista é Tem a amiga Jennifer e vai indo. É muita Jennifer. E, cara, a gente foi chamado, voltando, a gente foi chamado pra tocar no intervalo de futebol entre Stanford e Notre Dame. O jogo era numa terça e a gente tinha chegado na semana anterior, que a gente ia ficar uma semana e tal. Cara, essa semana a gente trabalhou igual um bando de camelo. Entendeu? A gente acordava às 6 da manhã e chegava no dormitório quase 2 da manhã pra Mas o dormir. que vocês Mas é ficaram fazendo? Chicago. Ensaiando? A gente, nossa, a primeira coisa que a gente chegou lá tinha um cronograma em cima do travesseiro de cada um. Né? Cada hora do nosso dia programado. A hora de acordar, a hora do café, o tempo de descanso do dia, cada compromisso que a gente tinha, porque lá tem o Clube do Brasil, que era focado, a galera que aprende português focada na economia brasileira pra vir pra cá, né? Mas beleza. Eles estavam responsáveis pela gente, então a gente tinha uns eventos que eles organizaram, tinha uma reunião com o clube pra eles conversarem com a gente sobre o Brasil. Vocês ao qual a eram gente chegou atrasado, estrelas. foi lindo, maravilhoso. A gente era as estrelas do A negócio. verdade Eles é essa, colocavam vocês tempo pra eram mostrar artistas. É, vocês eram a Era Rihanna. notícia, eles mostravam um campus. A gente era a Rihanna, gente. Por um dia, A gente era Rihanna. por uma semana, eu senti o que era ser a Rihanna. Gente, lá, Cara, sendo bajulado. Só se lá preparando no, pra Foi fazer o muito- show. onde come. E a gente ficou lá, tipo... E a gente tocou todos os dias, a gente comia no refeitório deles, né? Que Foi muito igual engraçado, que porque, assim, foi no a primeiro dia- inspiração do refeitório Pra- de Do Hogwarts. refeitório de Hogwarts. Foi a inspiração do refeitório de Isso Hogwarts. é muito do mais refeitório de legal do Notre que Dame. passou no filme, que eu já esqueci o nome, Tem a mesona lá. que passa Não, uma foto. não, A mesona, tem uma mesona, né? Conteúdo. Tinha uma mesona lá, que era tipo a mesa dos professores, sabe? Que fica na ponta, mó legal. E no primeiro dia... Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eram 30 adolescentes, tá? Entre 14 e 19 anos.
Na primeira vez, muitos ali na primeira viagem internacional. Chegamos lá, falaram, comam à vontade. Em algum momento dessa semana, eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo dia, eles descobriram que no refeitório tinha uma maquininha de raspadinho e uma de sorvete. E a gente tava com... Porque lá os universitários têm um cartãozinho, né? Que eles passam pra... Né, o quanto eles gastam pra comer. A gente tava aflito. Era um cartão ilimitado pra comer. Só que eles esqueceram de dizer que vocês eram brasileiros, né? Não lembraram disso, né? Exato. No primeiro dia... Mas foi muito engraçado, porque assim, no café da manhã do primeiro dia, todo mundo falou lá, não, vamos comer que nem estadunidense. Foi lá, ó. Tacaram bacon. A galera comeu. Gente, deixa eu contar um segredo pra vocês, o estômago brasileiro não tá adaptado a esse nível de gordura pela manhã. O que teve de gente que Primeiro dia. passou mal no primeiro dia, não tá escrito no segundo dia, todo mundo assim felizão, porque, gente, achei a parte que ficou as frutas e os cereais. Você sabia brasileiro com um pote de cereal e uma frutinha. Acabou. Tava bom, gente. Hoje eu vou ficar só na maçã. Tá complicado. E, nossa, a maior tristeza que a gente teve foi achar a parte do café. Estadunidenses não chamam isso de café, por favor. É bem ofensivo quando vocês chamam aquilo que vocês bebem de café. Aquilo... Cara, o nosso chamate é mais forte que aquilo, sabe? Foi bem Mais triste. escuro, Foi tem bem mais decepcionante. gosto. Complicado. Nessa época nem Nossa. era tão viciada. Mais felicidade, qualquer coisa tenha mais ali. E essa viagem ela foi muito engraçada, porque assim, teve uma divisão de quarto aleatória, o qual nenhum de nós escolheu com quem ia dividir o quarto. Eu mesma, as pessoas que eu dividi o quarto, as duas meninas que dividiram o quarto comigo, elas não dormiram no mesmo quarto que eu em nenhum dia. Então eu fiquei com o quarto sozinho. Não, dormi um Suave. dia com Na você. paz. Não, o único dia que elas dormiram foi o dia que você resolveu Que dormir no meu quarto. saco! Tava mó cheio aquele dia no quarto. Foi o único dia, porque assim, todos os outros dias eu dormi sozinha no quarto. Ninguém tinha ido no quarto. Mó Eu tava aqui, ó, paz. na paz de Deus ali, ó, mó paz. Eu que fazia o quê? Eu ia dormir assim que a gente chegasse. Eu acordava cedo. Eu era a primeira a acordar do corredor Ninguém pra usar chamava o ela de banheiro velha sozinha. naquela época. Mas ali eu estava usando a estratégia. Por quê? Apesar de ser 30 jovens, desses 30 jovens, a grande maioria eram meninas. E era um banheiro, com só 3 chuveiros. Eu fazia o quê? Eu acordava cedo, ia lá, tomava meu banho na paz, e ia embora. Quando eu estava já trocada, bonitinha, aí o povo tava acordando pra ir no banheiro. Eu vou esperar esse povo todo tomar banho? Não vou. Não vou. Dividir o banheiro com a jamais. Eu não passei pelo trauma de Bela pelada. Calma, Val, olha os nomes. Vocês passaram. Eu tava na paz. A gente tampa os nomes depois. Eu vou ter que pôr os pi na edição. Vários pis. Essa é uma boa Vários estratégia filhos pra depois você disso. usar em hostel. Se você estiver ouvindo e não quiser pegar fila no Acorda hostel, primeiro. Gente, acho que Essa pra é uma mim o boa. Acorda terror de primeiro, viagem por é favor. usar o banheiro. E não é assim, porque é só em casa e tal. O meu problema nem é esse. O problema, eu posso estar em casa. Se eu souber que tem pessoas que minimamente, as pessoas podem não estar prestando atenção em mim. Eu sei que ninguém tá ligando pra mim, que todo o universo cagou pra você. Mas na minha cabeça a pessoa tá ouvindo qualquer tipo de vestígio que eu esteja fazendo. E parece que tranca Qualquer um barulhinho. negócio. E eu não consigo. Inclusive, se você acorda primeiro, é o melhor momento. Inclusive, foi o Seu que intestino aconteceu te agradece. nessa viagem. Tipo, uma hora todo mundo desceu, eu falei, agora. você conseguiu ir? Nossa, Teve uma outra também. adoro que você, porque eu só fui fui. quando eu cheguei em casa. Por isso que eu outra tava viagem agoniada de ir embora. fiz, é que nós estávamos em 4 pessoas. Aí, tipo, a maioria das. A gente pegou Airbnb, então a maioria das casas tinham 2 quartos. Então era difícil os 2 banheiros estarem ocupados. Ou às vezes a pessoa só tava no outro quarto, ou na sala era super tranquila. Então os primeiros dias da viagem foi ótimo, foi tudo, porque tinha os momentos. Aí teve um certo momento da viagem que a gente pegou um hostel que eram 4 camas. Ou seja, o banheiro ficava dentro do quarto. Aí não dava, porque Putz. assim, era super confortável. Mas esse momento, tipo... Aí eu tive que dar um miguezão enorme um dia, porque eu precisava muito. Eu tinha tentado, eu não tinha conseguido, eu sabia que era isso. Pra eu não... É péssimo. Eu tenho um pensamento sobre isso, mas pra confirmar o meu pensamento, Mary, você tem esse problema? Querida, você acha que eu voltei mais cedo por quê? Eu precisava do banheiro. Eu estava desesperada por Então a banheiro. Mary já estragou a minha teoria. Eu tinha a teoria de que era principalmente filho único, mas a Mary já estragou a minha teoria, porque eu tenho 0 problema, gente.
Desculpa, se eu preciso, Eu vou. tenho muito problema. Zero problema. Eu não. Cara, eu tenho zero problema. Gente. Primeiro, é o chamado intestino tímido, né? Não vou fora de casa. É muito difícil. Eu tenho que, assim. Se eu tiver. Meu normal. Meu é Começa que extrovertido. assim, o meu normal. Já não é sobre viagem essa conversa, né? Meu normal é de 4 em 4 dias. E assim, eu tô bem. É quando eu tô bem. Meu Deus. E se eu viajar, Deus, meu não, amor. gente. É diário, tem que ser Eu diário. queria muito. Não rola. Não. Agora até que tá, Nossa, eu tenho tá zero. legal, tá? Eu tenho Consegui entrar numa boa rotina diária e quando não vai, meu organismo já dá uma gritada, assim, já fala, ih, querida, oi? Mas Eu tô chocada esses com casos vocês. Não, Diário eu- é um dia assim, sim, um dia não. Diário assim, é gente, uma a minha meta família. É que assim, a minha família é grande, né? Não tem como ter o seu fatídico, né? é que você está vivendo numa eterna viagem, né? Em grupo. Sim. É uma eterna viagem em grupo. Obrigada. Mas esse dia do quarto, o único dia que a Mary ocorreu algo, a Mary quis ficar lá A no gente meu já quarto. tá, ela a foi gente tá em dormir no Notre meu Dame quarto. de novo, Eu, tá, gente? vamos, Só pra... tem cama sobrando. É, gente. Não Eu não, vamos, tem cama sobrando. O único dia, gente. Só precisava de uma cama sobrando um único dia. Todo mundo resolveu dormir nos quartos. Todo mundo. É, no Olha último que dia, você palhaçada. tava suave. Olha que palhaçada. Cara, e eu lá, e eu aqui, ó. Caindo de sono e a Mary querendo conversar. Aham. Tinha alguma história do avião? Que vocês- Aham. Não. Sim, porque eu dormi entre a Mary e mais outra pessoa da banda, ao qual Não eu não precisamos converso, citar não tenho nomes. contato. E eu passei 8 horas sendo travesseiro. Porque a Mary dormiu de um lado, a outra pessoa tentando me usar de travesseiro e eu aqui, ó, parado. Gente, eu estou parada pra quem está ouvindo de uma forma desconfortável. Foi assim que eu fiquei durante 8 horas. Eu dormi bem. E eu não conseguia Mary, nem como é que foi alcançar o esse negócio voo? dos filmes em direto, porque se eu me mexia muito, ela dormia. Ela acordava. Não senti nada. Acordei Que bom sem pra você, né? dor. Assim, foi o melhor voo de 8 horas que eu tive na minha vida. Assim, Val, muito bom. Que bom que você ficou Seu confortável, né? braço foi ótimo, assim. Super travesseiro. Show que você ficou confortável, né? O meu foi... Mas, Fernanda, Não foi a coisa mais agradável. não podemos reclamar dos voos, porque a gente já andou na Gente, eu vou executiva. contar essa história pra vocês, porque teve a volta, e a volta, a minha experiência foi sozinha. Porque fomos levar a dona Mary para o intercâmbio dela, uma oportunidade, assim, vamos para apenas Portugal, né? Poxa, que bacana. E aí o irmão dela, ele trabalha numa companhia aérea, que a gente não precisa citar nomes porque não está nos patrocinando. Inclusive poderia. Aí, E a gente tô aceitando. foi lá com todos os benefícios, né, do funcionário da companhia aérea. E aí, de repente, ganhamos Que beleza. um upgrade no nosso voo. E poderíamos viajar de classe executiva. Então, assim, pra quem já viu, né, vai saber que era poltroninha individual, ganhava necessaire, tinha várias comidinhas gostosas, tinha cardápio, né, porque no outro você come, acabou. Nossa, ela pegou a necessaire. Meu Deus, desenterrou uma memória que eu Ela tá não... mostrando a necessaire do voo. Desenterrou a memória que eu nem tinha. Não nem sei, acredito. acho que a minha nem existe. Se no meu voo, que foi na econômica, eu trouxe Não, fone, gente, eu tenho imagina a merda, tapa-olho né? desse voo até hoje. Ótimo. O negócio de ouvir, um monte de coisinha assim, ó. Vários kits de sobrevivência, perfeito. E melhor, baixo custo, que foi, eu lembro, tipo, bem barato pra ser uma casa executiva, né? Aí, ótimo, maravilhoso, né? Viagem perfeita, já tava dando tudo certo. Chega a hora de voltar. Como ela foi fazer o intercâmbio, ela ficou, né? E aí veio embora todos os outros colegas, que era o irmão dela e minha mãe, inclusive. E nessa época, tinha, tipo, 20 anos, eu acho. Era 20 anos. 20 anos e quase 21. Aí a mulher olha pra minha cara... vocês vão 20 entender anos por que eu vezes. tô falando. Que se eu tinha 20, era 20, quase 21. Enfim, Cara, se for o que eu acho que eu passei pela mesma coisa na alfândega entrando. tá? não, Nossa, aí é- chegou na hora de ir embora, eu já tava começando a ter o famoso choque térmico, né, de saúde ali, demorou até bem pra ter, mas eu já percebia que eu não tava me sentindo muito bem e tal. Enfim, fomos fazer lá o check-in, tananã, e aí
A mulher olhou pra minha cara e falou assim, ela não pode... aí conseguimos o upgrade de novo, né? Ponto importante. Que legal, upgrade e tal, custinho bacana e pá, beleza. Mas ela não pode ir porque ela não tem 21 anos. Só pode ir de classe executiva acima de 21 anos. E eu assim, moço. Pelo amor de Deus. Falta, 3 meses. Sei lá quantos meses. Não acredito. E aí eu falei pra ela... Mas eu falei assim, mas eu não vim... sabia dessa, não. Como que eu não posso voltar se eu vim? Eu, mostrando ele lá. Ela falou assim, mas é uma norma. Ou seja, portugueses, tudo safado. E aí falaram que era, sei lá, por causa de... Eu acho. Faz Achei muito tempo isso, pilantragem. tá, gente? Então, enfim. Mas eu acho que era por causa de bebida alcoólica. Tipo, uma coisa assim. E lá fora, a maioria dos países é acima de 21 anos. Só que, tipo assim, você vai pagar pelo benefício. Ela poderia colocar uma pulseira que eu, sei lá, não ia poder beber. E qualquer coisa, sabe? Mas não, eu não podia viajar. Mas aí minha mãe olha pra minha cara com a carinha do gatinho do Shrek. Pensamos, é a única oportunidade da gente viajar no caso executiva nessas condições. Aí eu olhei pra cara e falei, não, mãe, pode ir, né? Vai, eu volto na econômica. Aí eu voltei com um macarrão frio, sem vergonha, um espaço que é inumano. E o meu ouvido totalmente entupido, porque eu não conseguia fazer nada, porque começou a minha rinite a atacar. E meu ouvido entupiu de tudo. Eu morrendo de dor de cabeça, tentando ir lá na minha mãe, porque ela tava com as bolsas, porque ela tinha espaço. E aí a mulher não queria deixar eu entrar no banheiro deles, porque ela tava na casa executiva, eu só queria tomar meu remédio. E só fazer xixi e tomar meu remédio. E na paz do Senhor. E aí eu fui no outro banheiro, atravessei o verão inteiro pra ir no banheiro. Ainda cheguei lá, era o mesmo. Era exatamente o mesmo banheiro. Gente, eu tava na porta do banheiro, a mulher me tirou do banheiro. Porque eu não podia usar o deles. Eu não acredito nisso. Eu juro, eu fiquei assim, olha, sério, é muita humilhação. Mas é isso, minha história de vida. Já não basta ter roubado o nosso ouro. É uma palhaçada não, isso. Eu saí do Brasil, bebi vinho, bebi champanhe, fiz tudo. De lá pra cá? Não vou, não pode. Cá? Não vou, não pode. Mas eu tenho Não azar pode nessas coisas. menor de Tenho azar 21. nessas coisas, porque na última viagem também que a gente foi, tava tendo uma ação da Tartarugas Ninjas, a gente ganhou vários brindes. Foi, tipo assim, do Gente, mais Fernanda é absoluto cagada. nada. Pegamos um avião com vários influenciadores e cantores e famosos e atores e atrizes e tal. Foi mó vibes, bonitinho. Entramos na ação Fernanda de totalmente confusa gaiato do que lá, tá foi acontecendo. pizza e tortuguitas, várias coisas. Na volta, 2 bolachas de água e sal, na hora do almoço. Beijos. Grande A dia. Fê, assim, ela vai pra viagem, é tudo uma beleza. Mas na hora de voltar, já é assim, você tá voltando pra realidade, filha. Então a experiência é a partir de agora. O orçamento é o mesmo. O orçamento gosto da que viagem é o mesmo da conta quando você volta de viagem, que você não recebe seu salário. É isso. Puta merda. Eu gosto que as viagens da Fernanda é tipo 880, né? É. Situações. É muito bom isso, cara. Mas eu lembrei agora do velho que peidou na minha cara na volta da viagem. Ai, meu Deus. Ai, que... É. Jesus. Porque na volta a gente não ficou tudo juntinho, né? Ficou meio espalhado. E eu sentei do lado de 2 idosos. Um deles não tinha mais o controle das pregas do telefone. Então, né? A cada movimento era um peido. E teve um momento que ele levantou pra ir no banheiro e peidou na minha cara. Todos chegaremos Acontece, lá. né? Então, é complicado. É isso, gente. Foi ótimo contar nossos perrengues. Vocês têm viagens programadas? Nos conte. Aí eu lembrei da do Rio de Janeiro, mas um outro dia eu conto. É, da balada que eu simplesmente acordei arrumada. Incrível. De nada. Maravilhoso. Cara, é que assim... É que assim foi nada, uma fica quieta. apresentação. Foi assim. Até certa parte eu tava acordada. É eu que falava, assim "Pô, nada. que isso?" Enfim, tínhamos uma balada no Rio de Janeiro, no Projac. Basicamente. Isso. Lindo. Nossa, a gente é muito fina, né? Uma balada no Projac. Cara, eu já fiz uma experiência uma vez que é um negócio muito interessante de andar na Paulista e apontar onde a gente já tocou. É meio assustador. Nossa, é quando gostoso você de avalia fazer. bem assim. Vou fazer isso quando tiver com a Aham, é bem autoestima baixa. interessante. Aí, É bem bom. a gente foi pro Rio de Janeiro, fomos de ônibusinhos. Só que nesse dia, a Valkyrie estava com cólica. Eu
Não sei se vocês têm a cólica, mas a Valkyria, quando ela... A cólica no nível da Valkyria. Mas quando a Valkyria está com cólica, ela é um cão chupando a manga com o diabo. Nesse nível. E aí a bichinha lá estava naquele super humor. E a gente tem que se preparar para a apresentação. A gente não tem super cabeleireiros. Somos nós que fazemos nosso cabelo, nossa Um maquiagem. super humor numa viagem de ônibus de 6 horas. Apenas, né? Com cólica. E aí eu precisava arrumar essa dita cuja pra apresentação. Eu tinha Dramin, Buscopan e um sonho. E é isso. Foi isso, gente. Taquei Ela me dopou, tudo gente. Foi na isso que Valkyria. aconteceu. Dopei ela. Eu dou- Ela desmaiou. Ela não dormiu, ela desmaiou por 6 horas. E aí ela às vezes dava uns lapsos no meio do ônibus, assim, tipo, oi, onde eu estou? Falei, não, volta a dormir, meu amor. Volta a dormir. E ela dormiu, eu arrumei o cabelo dela, maquiei. Gente, maquiar dormindo é bem melhor que acordada. É muito Eu mais queria fácil. muito saber como que eu troquei de camiseta, porque eu não lembro disso. Ela trocou de roupa, não precisamos de muitos detalhes. Tudo isso, Essa parte eu tava um pouco confusa, porque eu não lembro de ter trocado de camiseta. antes de No dormir. ônibus. tudo isso no ônibus. Tudo isso no Foi, ônibus, quando eu tava porque a parada. gente Eu- entrou do roupa normal e saímos com roupa de apresentação. No ônibus. E 6 eu horas. não lembro o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu nessa Loucona viagem. de Eu Dramin. só capotei e acordei arrumada. Loucona de Deus. Dramin. A galera Eu fui faz dopada open pela bar no Mary. busão, ela fez 6 open horas Dramin. assim. Open Dramin. Ganhava o Buscopan de Cara. brinde pra diminuir a cólica. E foi isso. Exato. Incrível. Mas a gente incrível. tocou, a gente conheceu a Ingrid Guimarães, foi legal. Super simpática. A gente conheceu todo o elenco da novela que eu não lembro qual é o nome dela. Era a Ingrid Eu acho Guimarães que que eu não tava, lembro o nome que dessa tava na novela. novela? A última novela que ela fez era a do Tinha a macaco. Ingrid Guimarães, tinha Era a Ingrid Guimarães, a Fernanda... Não, foi antes dessa do macaco. A O Fernanda... Que não é o Chico Montenegro? da menina. Ai, Chico é uma palavra que não pode ser dita hoje. Chico, não me queiras, é isso que eu tenho pra falar. Não. Quem lembra da novela da Mas essa- Ingrid Guimarães com o macaco, coloca aí nos comentários do Instagram. Ou do Spotify. Mas eu ainda acho que não era essa. Porque tinha a Fernanda Vasconcelos. Tinha a Ingrid Guimarães e Fernanda Vasconcelos. O resto do elenco eu não lembro. Mas eu sei que tinha as duas. Porque foram as duas com quem eu falei. A última que eu assisti da Fernanda Vasconcelos foi uma das Essa 6, que ela fica em É coma. muito boa. Era Viver a Vida, eu acho. Foi a Mas- última que eu assisti dela, mas faz Mas muito 90%. 90% das novelas que a Fernanda Vasconcelos fez, ela tá Nada. em coma. Ou ela morre no início. Ah, tem uma que Ela era morre Betina, mesmo. meu! E vira um No- espírito, depois né? disso, todas as outras novelas dela, depois da Malhação, ela vira um espírito. Tadinha. Ou ela entra em coma. Pode avaliar. Às vezes que essa mulher fica em coma, né, em novela. É impressionante. Ela faz um coma como ninguém. A Nani tá pensando Não, eu agora. ia falar que você sempre fala que você não vê novela, mas você... Ah, vai a merda. É, Valkyria, não complica- tem é como te complicado, defender, é mano. complicado. Você se entrega. Eu sei por tabela, gente. Que tabela é essa? Tá acompanhando mais Cara, É a que... tabela que ela que Olha, monta, tento ela em assiste e casa. vai tabulando os dados. É. Tem um aplicativo que Cara, você eu coloca o episódio que você o assistiu pior da é que eu novela? não Não é possível. Cara, se fosse dorama, eu aceitaria a acusação. Mas novela eu não Ai, assisto. nunca assisti. Pior que eu não assisto mesmo. A Valkyria, ela não Cara, assiste, ela acompanha pelo perigoso. Twitter. Mary, Cara, usa o Twitter, não. vai, a gente vai contar a sua fofoca, você é a única que não sabe o que tá acontecendo quando a gente vai comentar as coisas. Mano, não usa o Twitter. Eu não sei se é muito saudável hoje em dia ela usar o Twitter, viu? Primeiro que já não Talvez começa seja como... Vai não chama acabar, a Twitter, gente né? vai ter Chama que pagar pra X. usar, né? Tem que aproveitar enquanto tá acabando. Ai, nem me lembro da mudança de nome dessa merda, viu? Elon Musk, ó. Ai, não entra nos Pelo papos, amor não. de Era Deus. era só assim, pra zoar um pouquinho que a Mary não tem. Não entra nos papos do Twitter, não. Deixa pra lá. É X. É, Deixa sério, pra lá, não precisa, não não faz precisa. Ah, É o sério. Twitter. É X. É o X. Twitter. É o X. Mas Ai, é ai. isso, gente. Eu acho- É isso, eu acho que a gente falou bem. Não falamos de tanto que a gente. Cara, a gente tem. Nossa, a gente tem muita história. Eu sou a favor da gente fazer isso em cada temporada. Um episódio focado em história de viagem, que a gente tem umas esquisitas. Desde que a gente viaje pra atualizar com É. mais uma viagem com notícias novas, com fofocas novas. Cara, mas a Nani disse que 2 horas de transporte público já conta como viagem, então qualquer momento pode contar.
Não, pelo amor de Deus, eu preciso dormir fora pra contar com Não, eu não falei 2 horas de a- transporte a Mary público, eu já disse foi. 2 horas no ônibus. Porque, por exemplo, a Pode gente ser foi pra daqui pra Juquitiba, Vila mas Olímpia. a viagem é de 1 hora. É uma viagem. Pode ser de Taboão pra Vila Olímpia ou de Taboão pra Santos. É uma O viagem. destino é você que escolhe. Sim, eu É uma também. viagem. E qual será o próximo destino das ladies? Mas a Mary- Aguardem. Agora é só o Nos travesseiro, né? Porque patrocinem. a gente tá gravando isso de noite. Eu tô com sono. A Mary tá derretendo. A Mary tá muito derretendo. Tá muito bom. Para Tô lençóis tentando, e não é gente, tô tentando. maranhenses. Ainda não fechei o olho. A Fernanda, ela já manda um Não, lençóis Falei maranhenses. para Ela- lençóis e não os maranhenses. Porque Mas tá boanenses. Ah, tá. Ah. Triste. Mas é isso. Bom, gente, esse foi o nosso episódio. Obrigada por ouvir a gente até aqui. Se você tem recomendações da próxima viagem pra Ladies, por favor, comenta aqui embaixo pra gente saber onde que a gente vai programar Manda, a nossa manda próxima jobs. viagem com... Manda jobs. Aceitamos também sugestão de tema, viu? Ah, é. Às vezes o cérebro não tá funcionando, a gente aceita sugestão. E é isso, gente. Big beijos e até mais. Tchau! Tchau. Tchau. Siga a gente no Insta, no Spotify e no YouTube. Por favor. Segue lá. Só uma curtizinha. Pode parar?